Olá, seja bem-vindo. Olha só, você que nos acompanha aqui no canal sabe que a gente tem procurado mostrar sempre histórias de sucesso. Sucesso profissional, sucesso político, empresarial, artístico, etc. Na verdade, o que a gente procura mesmo é trazer sempre uma boa história de vida, uma história de luta, de trabalho que sirva de exemplo para nós e que nos inspire para a luta, nos inspire para a batalha. E hoje eu tenho o prazer de receber um convidado muito especial aqui, um lutador. Ele é o professor de História, pesquisador e advogado Luiz Augusto Júnior de Mello. Tem 41 anos e é o primeiro historiador piauiense com formação universitária, com pós-graduação em História, em Ensino de História do Brasil e com registro profissional no Ministério da Economia. O Luiz é autor de 7 livros sobre a história de Piauí, 5 de autoria própria, autoria solo, e 2 em parceria com o piauiense Rômulo Agresta. No total, Luiz já produziu mais de 3.000 páginas sobre a história de Piauí. Além disso, o Luiz dá consultoria em pesquisa e produção histórica para entidades, empresas, veículos de comunicação e pessoas interessadas. E é com ele que a gente vai conversar já já. É só rodar o nosso apoio cultural e vamos que vamos! Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Seja bem-vindo ao Piauí Tênis Clube. 70 anos de vida, lazer e saúde para a família piauiense. Construtora Brito Mota. 38 anos ajudando a construir a Cidade Carinho. 4.000 obras construídas no Oeste Mineiro. Bom, Luiz, é uma honra te receber aqui no nosso canal, um grande prazer, E esse espaço de abertura é seu para você fazer a sua apresentação pessoal, a sua apresentação familiar. Oi, Luciano, o prazer é meu de estar compartilhando um pouquinho da minha vida aqui no seu canal. E meu nome é Luiz Augusto, como você já bem falou. Eu sou natural de Piauí, nasci na maternidade Santa Isabel, na Santa Casa de Misericórdia de Piauí, mas minhas raízes familiares são de São Roque de Minas. Meu pai é Beti Francisco de Mello e minha mãe Aparecida Faria Mello, são naturais de São Roque, vieram para Piauí, aqui se conheceram, se casaram e eu nasci desse relacionamento. Eu fui educado aqui, cresci aqui, estudei aqui, fiz a minha trajetória toda aqui em Piauí. Sou um piauiense nato, um piauiense de coração e aqui também me casei, construí a minha família. Casei com Rafaela da Costa Oliveira, também natural de Piauí, e tenho um filho de nome Heitor Augusto, que também nasceu na Cidade Carinho. Muito bem. Luiz, bom, vamos detalhar um pouquinho mais aqui. Eu li recentemente uma autobiografia sua e eu percebi, eu tive uma sensação dentro do seu texto de que você é uma pessoa muito grata, que tem muita gratidão às oportunidades de estudo que você recebeu. Essa sensação que eu tive, ela é real? Sim, Luciano, ela é real. Eu acredito que na vida ninguém constrói nada sozinho. A gente sempre conta com a colaboração de pessoas e depois a gente tem a oportunidade de colaborar na vida de outras pessoas. Eu sim sou muito grato a todas as pessoas que passaram na minha vida escolar, na minha vida profissional e que de uma forma ou de outra contribuiu para o meu desenvolvimento ético, moral e até profissional.
Muito bem. Ô Luiz, agora vamos relembrar um pouquinho o seu histórico escolar. Tudo começa em 1988, no grupo escolar Coronel Fidelis, né? Com a professora Maria do Carmo Beraldo Lima, que aliás o Gabriel está mostrando ela aí na foto com você aí. Isso aí foi a sua formatura, o seu diploma? Isso aí? Sim, isso aí foi o meu diploma da pré-escola. Era a pré-escola Circo do Carequinha. Foi meu primeiro ano escolar. Dona Maria do Carmo, uma professora muito atenciosa, muito dedicada, muito dinâmica. E ela, de certa forma, acabou contribuindo aí para o início dessa formação profissional que tem continuidade até hoje. Muito bem. Depois veio o segundo grau no João Menezes. Sim. E aí, foi bom? Qual é a lembrança, rapidinho, que você tem? E depois que eu concluí meus estudos no Coronel Fidelis, me matriculei na Escola Estadual Professor João Menezes, iniciei lá a 5ª série, hoje 6º ano do ensino fundamental, e lá permaneci até o ano de 1999, quando concluí o ensino médio. Lá, as lembranças que eu tenho de lá são muito boas também, uma escola muito boa, profissionais muito competentes, muito dedicados, e aquela trajetória escolar me fez criar as condições para a minha escolha profissional. Muito bem, e aí depois você pula para o Unifor, que é o Centro Universitário de Formigas, você foi estudar História. Aí você considera que você chegou no seu destino intelectual? Bom, até chegar no curso de História é uma trajetória muito longa. Inicialmente havia um dilema, né, entre a área da biologia e a área das ciências humanas, no caso mais específico da História. A escolha entre uma e outra se deu em razão da influência de uma professora de língua portuguesa, que não tem nada a ver nem com biologia, nem com história. A dona Lindaura Martins Cabral, ela foi minha professora de português no ensino médio, e ela incentivava muito a gente ler. O grande diferencial dela era o estímulo da leitura. E naquela época, já em 1997, 1998, ela falava-se da preocupação que se tinha em fazer um resgate, a necessidade que se tinha de fazer um resgate histórico da história da escola, da história do nosso município, e que as pessoas mais velhas estavam aí morrendo e a história estava acabando e morrendo. Muito bem, então nós temos que agradecer um pouco a Lindaura. Sem dúvida. A Lindaura por termos hoje você como historiador da cidade, né? Ô Luiz, bom, aí você foi para o Unifor, fez seu curso de História. Sim. E já formado, você veio trabalhar, você começou a trabalhar no escritório da paróquia Nossa Senhora do Livramento, que eu imagino que foi mais ou menos assim, juntar a fome de um estudante de História com a vontade de comer, porque você foi trabalhar numa instituição que tem 200, 300 anos de história, não é isso? Sem dúvida. Na verdade, o início da minha trajetória de formação na Unifor se deu em 2001. Eu comecei a fazer faculdade de História em 2001 e foi o mesmo ano em que eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório paroquial. Pois é, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sei que o Padre Aurélio queria que você fosse para o seminário, você escorregou desse negócio aí. Como é que foi essa escorregada? Pois é, escorregada, gostei do termo. Então, a escorregada, na verdade, foi o fato de descobrir que, de fato, não tinha vocação, principalmente para o celibato. Ser padre é uma missão extremamente difícil, exige uma dedicação de 24 horas por dia, de 365 dias por semana, e possibilita... 365 dias por ano. Isso, 365 dias por ano, 7 dias por semana, enfim, é uma dedicação constante e exclusiva para a igreja e para o povo de Deus. E eu vi que aquilo ali era uma coisa que não estava se enquadrando na minha realidade. Eu tinha o desejo de construir família, eu tinha o desejo de me casar. Não tinha namorada ainda, mas tinha essa
perspectiva em mente e com a inconsistência do celibato e o casamento, eu optei por não ir para o seminário. Então, conversei com o Padre Aurélio na época, Padre Jair Aurélio, mas todos conheciam como Padre Aurélio. Falei assim: ó, Padre Aurélio, não estou ainda certo de que quero ir para o seminário. E aí ele me disse: ó, já que você vai começar a faculdade e ainda não tem a sua vocação totalmente discernida, você vem trabalhar no escritório paroquial e aí você terá condições de pagar a sua faculdade. Eu encontrei nisso uma grande oportunidade, porque até então era praticamente impossível para mim e para minha família manter os estudos. E graças ao Padre Flávio, que trabalhava junto com o Padre Aurélio na época, ele conseguiu fazer a matrícula no FIES, a minha inscrição no FIES, saiu o financiamento estudantil e aí eu consegui cursar História na Unifor. Muito bem, então aí nesse momento você definiu a sua vocação pela história, escorregou quanto ao convite do Padre Aurélio, mas em compensação você ganhou a esposa e o filho, né? O que seriam deles se você não tivesse recusado esse convite, né? Ô, Luiz, aí você se formou em 2004. Não, me formei em História no ano de 2003. 2003. É isso. E partiu logo em seguida para uma pós-graduação. Sim, assim que concluí o curso, né, de História na Unifor, já me matriculei instantaneamente no CEPEP, que era a instituição da própria Unifor de pós-graduação, lato sensu. História do Brasil. Ensino da história do Brasil. Ensino da história do Brasil. E já em 2005 você começa a dar aula no João Menezes. Sim. E outras 10 escolas da região, me parece, né? Não é bem assim, não. Bom, vamos lá. Em 2003 eu me formei, aí o pessoal lá da paróquia achou que eu ia formar e largar o serviço. Continuei trabalhando na paróquia por 15 anos, trabalhei 15 anos lá no escritório paroquial. E nesses 15 anos, como eu disse, como você mesmo disse, eu tive a oportunidade de ter acesso a documentos, talvez os documentos mais antigos que existem em Piauí, como registros de casamento e batizados desde 1781, registros de óbitos, testamentos. Mais de 200 anos, né? Sim, sem dúvida, mais de 200 anos. E todos os documentos originais muito bem conservados. Então eu pude, ao longo de todo esse tempo, com a ajuda de outras pessoas, digitalizar um índice para esse material que antes tinha que ser pesquisado manualmente. Então hoje você vai lá no computador do escritório, procurar uma certidão de casamento, dá um Ctrl L e você acha ela independente de que ano ela aconteceu. Magistério é a sua vocação, Luiz? Sim, bom, vamos lá. Luciano está me apertando hoje. A história é a seguinte: eu comecei a lecionar no ano de 2005, quer dizer, 2 anos depois de formado em História, comecei minha carreira profissional na Escola São Francisco da Vargem Bonita. E no último bimestre do mesmo ano, 2005, comecei a trabalhar na Escola Estadual Professor João Menezes, onde continuo até hoje de forma ininterrupta. Com relação à sua pergunta mais específica, fico em dúvida. Até hoje não consegui uma resposta para essa pergunta. Eu mesmo costumo dizer para os meus alunos que muito mais do que ensinar história, eu prefiro escrevê-la, eu prefiro pesquisar. Ô Luiz, e finalmente em 2016 você foi aprovado em Direito aqui na FASP, quando era ainda a antiga FASP, né? Em 2016 eu me formei, isso, a antiga FASP. Se formou. Eu queria te perguntar se a advocacia é uma segunda vocação, porque já seria a terceira, como historiador, como professor e também como advogado.
Bom, Luciano, em 2016, como você disse, eu me formei em Direito, né? Bacharelei em Direito aqui na FASP de Piuí. E aí formei em 2016 em Direito e em 2017, no final de 2017, consegui aprovação na OAB e comecei a exercer advocacia aqui em Piuí. E com relação à sua pergunta se é a minha terceira vocação, eu me enquadro muito no Direito também. Mesmo porque a pesquisa histórica, o magistério da história e também o direito, o exercício do direito são coisas ali muito próximas, muito semelhantes. Todo trabalho ali com o ser humano, diretamente com o ser humano hoje e com o ser humano também do passado. Quando é que começou efetivamente a sua atividade de historiador e pesquisador da história de Piuí? Então, em que ano, pelo menos assim? É uma pergunta extremamente difícil, porque antes mesmo da dona Lindaura chamar a minha atenção para essa questão da preservação da nossa história, em 97, 98 e também 1999, eu já tinha ali um gosto e já começava a compilar alguns registros históricos de Piuí. Como você, eu também folheava o livreto do saudoso Oscar Rocha e ficava ali imaginando como que ele conseguia, com todos aqueles recursos difíceis, né, fazer aqueles levantamentos de dados e trazer essas contribuições para o registro da história da nossa cidade. Você tocou num ponto aí que eu queria te perguntar. Quais os historiadores mais importantes de Piuí? Você citou aí o Oscar Rocha. Quem mais? Tem uns 3 ou 4, não é isso? Olha, Luciano, historiadores mesmo que eu consideraria como historiadores que deram uma contribuição muito grande para a história de Piuí, eu posso citar 4. O Oscar Rocha, autor do Calendário Histórico de Piuí, publicado em 1974, e inúmeros artigos no jornal Alto São Francisco. O professor João Machado de Faria e Melo, que deixou também apontamentos para a história de Piuí, um livreto datilografado, cuja cópia eu tenho e foi me dedicada pelo Ovídio, falecido também, saudoso Ovídio Arantes de Melo, e o José Cristóvão de Lima, Zé Beijing, talvez dos 3 tenha sido um dos mais dedicados, não só por ter escrito o primeiro, vamos dizer assim, livro mais completo da história de Piuí, que não chegou a ser publicado, mas também por ter pesquisado a história de Piuí, não só em Piuí, mas ter ido em diversos outros lugares onde existem documentos que registram a história de Piuí, como por exemplo Itapecerica, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto e Mariana. Ele saiu daqui às custas próprias, né, sem apoio financeiro nenhum, de governamental nenhum, e conseguiu aí construir um livro da história de Piuí, que não foi publicado. Ô Luiz, vamos falar agora da sua obra, né? E eu queria te pedir, eu vou citar aqui os livros e vou te pedir para você dar uma palhinha, uma pincelada de cada um. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Centro Médico Veterinário Ribeiro, clínica e cirurgia geral de cães e gatos. Ô Luiz, vamos falar agora da sua obra, né?
E eu queria te pedir, eu vou citar aqui os livros e vou te pedir para você dar uma palhinha, uma pincelada de cada um, mas é uma pinceladinha só, não vai contar o enredo do livro agora, né? Porque não vai dar certo. Então, em 2010, você lançou o seu primeiro livro, que o pessoal está vendo a capa aí, Memórias da História Piauiense. Fala disso, rapidinho, uma frase. Esse livro, Memórias da História Piauiense, é uma coletânea de alguns artigos que eu já havia publicado no Jornal Alto São Francisco. E esse livro foi publicado pela Prefeitura com um empenho gigantesco, muito grande, da então secretária municipal de Cultura, Maristela Rezende Cunha. O segundo foi em 2018, me parece, Piauí e o desbravamento do Centro-Oeste Mineiro, que você escreveu em coautoria com o piauiense também, historiador também, muito mais cronista, né, da cidade, cronista dos anos 50, né, o Rômulo Agresta. Sim. Fala desse livro. Esse livro narra a história de Piauí desde a fundação, desde a formação do Arraial, o ciclo do ouro, os primeiros habitantes, como se deu a formação, desenvolvimento político, econômico, social do município do século XVIII e XIX. 3 anos depois, em 2021, veio, também escrito por você e o Rômulo, veio Piauí, História do Século XX. Sim, História do Século XX é a continuidade do primeiro. Nós trabalhamos nesse livro a história de Piauí no século XX, desde o começo do século até a eleição do último prefeito de Piauí no século XX, que foi o Otacílio Gonçalves Tomé. Muito bem, ainda em 2021 você editou o segundo volume do Memórias da História Piauiense. Sim, esse aí foi um projeto da Lei Aldir Blanc, um projeto dentro do contexto da pandemia, e esse livro ele traz algumas histórias maiores. Ele apesar de ter o mesmo título do primeiro livro, apenas volume 1 e volume 2, ele traz um estilo diferenciado. São histórias são histórias maiores, mais complexas, mais completas, e não um conjunto de crônicas como foi o primeiro. Em 2022, você editou um livreto institucional, né, intitulado Devocionário de Nossa Senhora do Livramento, que é um livro religioso ao mesmo tempo e devocional também, para os devotos de Nossa Senhora do Livramento. Fala dele um pouquinho. Existe a Nossa Senhora do Livramento, é padroeira de Piauí. E como padroeira de Piauí, existia-se ao longo da história uma grande devoção por ela. A escolha dela ser padroeira de Piauí não foi uma escolha aleatória. Desde os primeiros habitantes, ela foi responsável pela pacificação de um conflito existente aqui no Arraial. Por isso, terras aqui foram doadas para ela, e ela construiu um patrimônio que deu origem à paróquia, que deu origem à vila e que deu origem ao município de Piauí. Então, a escolha não foi aleatória, mas só que com o passar do tempo, essa devoção foi esfriando. E havia-se a paróquia, desde quando eu trabalhava lá, tinha essa necessidade de criar essa novena de Nossa Senhora do Livramento, de resgatar a memória de Nossa Senhora do Livramento, para que a população, os fiéis, pudessem conhecer toda essa história, sua origem, a sua devoção, e tentar resgatar essa devoção aí à padroeira de Piauí. E em 2023, agora você produziu outros 2 livros institucionais. O primeiro foi Histórias de Pessoas, Solidariedade e Cooperação, em parceria com o Dr. Nelson Soares de Mello, presidente da Credialto, dentro de um projeto de resgate da Credialto, não é isso? Sim. Esse livro, ele nasce a partir da necessidade que a Credialto tinha
a diretoria sentiu, de tentar homenagear com a construção do novo prédio, da nova sede, personagens que fizeram uma diferença na história de Piuí. Então eu tive a dificílima incumbência de selecionar alguns nomes para que a diretoria pudesse eleger ali o que elas achavam que fosse merecidos para compor aquele livro e também compor a calçada da cooperação, que é a fixação de placas lá na porta com os nomes desses homenageados, lá na porta do sédio, na porta da sede da nova credial. Está sendo construída. A propósito, Luciano, eu queria registrar aqui um agradecimento muito grande ao Dr. Nelson, não só por esse projeto, mas assim como você, assim como o Alto São Francisco, assim como a dona Lindaura e diversas outras pessoas, ele foi um dos grandes incentivadores desse trabalho. Dr. Nelson, sempre dinâmico e um visionário também, né? Agora, Luiz, o último livro que você produziu, que você redigiu, digamos assim, foi 70 anos de história do Piuí Tênis Clube. Ou seja, Piuí Tênis Clube, 70 anos de história. Sim, esse foi o último e foi um trabalho desenvolvido em 6 meses. Foi um trabalho assim muito rápido, tem algumas falhas que precisam de ser corrigidas, mas foi um trabalho encomendado pela diretoria executiva do Piuí Tênis Clube com o intuito de marcar aí a passagem do seu aniversário de 70 anos de fundação. Luiz, você tem alguma ideia, alguma próxima obra em gestação assim? Ah, sim, existem vários projetos. Por exemplo, dá uma dica. Vamos deixar esses projetos para os próximos capítulos. Cita rapidamente para nós. Eu te perguntei isso outro dia, você ficou meio assim, acabou me enrolando e não falando. Cita 3 momentos históricos importantes de Piuí que todo piuiense deveria conhecer um pouquinho melhor. 3 momentos. Pode ser da história pública, não é de... Luciano, eu te escorreguei porque a pergunta realmente é muito difícil de ser respondida. Piuí é uma cidade que, apesar de não ter registrado a sua história em livros, esse processo está começando a ser desenvolvido agora, recentemente. Piuí é uma história que tem uma cidade que tem uma história muito grande, uma história muito bonita, uma história de conquistas, uma história de dificuldades. Mas se eu fosse estabelecer aí 3 momentos importantes da nossa história, eu escolheria como primeiro eu escolheria como primeiro o momento em que Piuí se tornou vila. Por quê? Porque é o momento em que Piuí passa a ter a sua administração pessoal, a sua administração própria. O segundo momento, Luciano, que eu visualizo de importante na história de Piuí é a chegada da doutora Avelino de Queiroz. Por quê? Porque marca uma mudança de uma cidade tipicamente rural para começo de uma cidade urbana, para começo da urbanização da cidade. E o terceiro momento da história é a chegada do Padre Alberico de Souza Santos, em 1959. Padre Alberico, ele revoluciona tudo em Piuí. Absolutamente tudo. Padre Alberico, ele marca a passagem da construção de uma nova igreja, uma igreja que se rezava a missa em latim, com padre de costas para o povo, para uma igreja que é voltada para o povo, para os problemas sociais, uma igreja que reza a missa em língua nativa do país. Bom, Luiz, muito obrigado pela sua entrevista, fiquei extremamente feliz. Você conseguiu, assim, pelo menos para mim, dar uma ideia do tamanho da minha ignorância em relação à história de Piuí. Pela quantidade de fatos que você levantou aí, dá uma ideia do tanto que a gente não sabe sobre Piuí, né?
Então eu quero te agradecer demais por essa aula que você trouxe aqui para nós, te desejar muito sucesso e te agradecer imensamente. Luciano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das pesquisas que eu realizei ao longo de todos esses anos, e quem sabe esse momento possa despertar nos seus seguidores, despertar nos nossos munícipes a importância de se preservar, de resgatar a história como uma forma de construção da sua própria identidade. Preservar a nossa história é preservar a nossa identidade. Todos, independente de quem quer que seja, por mais simples que seja, constrói a sua história, deixa seu legado e deixa suas marcas. O historiador apenas coleta os documentos, organiza aquilo e constrói um texto. Mas quem constrói a história de verdade é cada um de nós. Bom, muito bem, então é isso. E agora eu quero aproveitar o nosso papo final aqui para trazer uma boa novidade, especialmente para você que gosta de se cuidar bem. Você que sabe que a aparência não é tudo, mas ajuda demais, não é? É que Piuí acaba de ganhar um novo espaço que vai te ajudar a cuidar melhor da sua saúde física, estética e mental, ou seja, cuidar do corpício, do visual e da sua cuca. É o Centro de Saúde Objetiva, que acaba de abrir as portas lá na rua Djalma Dutra, sob o comando do educador físico, nutricionista esportivo e instrutor de natação Felipe Andrade. É o Felipe com PH, anota aí. Um profissional de ponta que há 15 anos atende, orienta e ajuda pessoas de todas as idades a melhorar a sua condição física, a sua condição de saúde, seu condicionamento e o seu padrão de alimentação. Felipe acaba de abrir as portas do seu Centro de Saúde Objetiva, um espaço novinho em folha, onde você tem atendimento com hora marcada para trabalhar o condicionamento físico e nutricional com ele, o Felipe. Tem também atendimento psicológico com a psicóloga Samira Samartan, que é mestra em psicologia. Tem massoterapia, terapias corporais, acupuntura, com a especialista Laila Andrade. E tem os cuidados estéticos com a esteticista e cosmetóloga Edna Carvalho. A marcação de horários é com a Estela Oliveira, que coordena a agenda desses craques aí da equipe objetiva. O telefone está aí na tela. Portanto, é isso. Piuiense que gosta de se cuidar bem acaba de ganhar um novo espaço de referência, um novo centro de apoio. É o Centro de Saúde Objetiva, o lugar certo para você ficar bonito ou bonita por fora e bacana por dentro. Vale a pena ir lá conhecer. Grande abraço, paz e amor e até a próxima!